Foi só quando apareceu a Lara, a garota que entrou com bolsa de estudos total, que eu percebi que na verdade eu era só uma noiva reserva, uma princesa de segunda linha. Meu pai não fazia a menor ideia disso. Então numa festa chique de negócios ele anunciou bem alto: Clara, conta pro papai quem você gosta, traz ele aqui. Hoje mesmo eu dou as boas-vindas pro meu novo genro. O salão inteiro virou pra olhar pros 3 herdeiros ricos que um dia foram meus amigos mais próximos, meus protetores de sempre. Mas os 3 fingiram que não ouviram nada. Um dava um pedaço de bolo pra Lara, outro fazia ela rir alto. O terceiro olhava pra ela com aquela cara de apaixonado bobo. O silêncio ficou pesado, cheio de desconforto. O rosto do meu pai endureceu na hora. Pai, eu falei rápido. Meu namorado tá estudando fora do país. Te apresento ele quando voltar. Os 3 me lançaram um olhar cheio de desprezo puro. Dava pra ver que eles não compraram a história. Achavam que eu só tava tentando salvar a... Cara, mas a verdade é que eu realmente tinha namorado. A próxima vez que fui nas casas deles foi pra entregar os convites de casamento pessoalmente. Eu tava tomando chá com a dona Helena, quando o Rafael, o filho dela, desceu a escada. Rafael, meu bem, ela chamou. A gente tava justamente falando do casamento da Clara. Rafael, todo cheio de pose de chefe mandão, me lançou um olhar que matava. Clara, quem disse alguma coisa sobre casar com você? Para de usar minha mãe pra me pressionar. Já te falei 1000 vezes que não tô afim. Entendeu de uma vez por todas. Ele saiu batendo o pé sem dizer mais nada. Dona Helena suspirou fundo. Esse menino só ouve metade da conversa. Quem falou que você ia casar com ele? Me olhou com cara de desculpa. Clara, me perdoa. Não sei o que deu nele. Antes ele te idolatrava. Ele e os outros 2 viviam competindo pra ver quem era mais legal com você. Eu até achava que ia ter que brigar com eles pra te ter como nora, mas agora eu só sorri e balancei a cabeça. Tudo bem. Não dá pra forçar sentimento que não existe. Bom, eu tenho que ir, claro, querida. A gente vai na sua festa. Da mansão dos Helena, fui direto pra casa dos Vargas, enquanto a empregada me levava pra sala. O Gustavo tava terminando uma ligação. Assim que me viu, uma risadinha debochada apareceu no rosto dele. O Rafael acabou de me ligar. Ele disse vindo na minha direção... Falou que você tentou armar um pedido de casamento na casa dele e agora tá testando a sorte comigo. Ele colocou a máscara de educação de sempre. Clara, achei que a gente tinha deixado tudo bem claro na festa. A gente não tá interessado em você. Não vamos casar com você. Era bom você entender isso de uma vez. Eu só sorri quietinha. Por isso que vim entregar o convite do meu casamento. Ele congelou por um segundo, depois voltou aquele sorrisinho irônico. Deixa eu adivinhar. Você tá fazendo a mesma jogada do seu pai, esperando encurralar um de nós no altar pra gente ter que aceitar e evitar o vexame? Clara, você não aprendeu ainda. A gente não gosta de você e não vamos fazer nada que possa deixar a Lara confusa. Dessa vez não vai. Colar inventar outro namorado imaginário pra se safar. Balancei a cabeça. Ia falar alguma coisa, mas o celular dele tocou de novo. A cara dele mudou completamente quando viu quem era. Oi, Lara. Tá bom, já vou pra aí. Desligou e me deu aquele olhar de... Você tá sozinha mesmo. Passou por mim e saiu. Parecia que depois da cena do meu pai na festa, eles estavam todos convencidos que eu queria fisgar um deles pro casamento. Tudo bem. Logo eles iam descobrir a verdade. Dona Vargas apareceu logo depois, me cumprimentou com carinho e aceitou o convite na hora. O Gustavo não sabe a sorte que perdeu? Ela suspirou. Eu tava entregando os convites pessoalmente, porque mesmo com a amizade quebrada com os 3... Os pais deles sempre foram incríveis comigo. Depois que minha mãe faleceu e meu pai mergulhou no trabalho, eu passei a infância rodando entre as 3 casas. Nunca vou esquecer o carinho que me deram. Na mesma hora, vi uma postagem nova da Lara nas redes. Foto dos 4 num parque de brinquedos. Perfeito. Isso significava que eu podia ir na 3ª casa sem ninguém atrapalhar. Eu tava sentada com a dona Beatriz quando falei. O casamento é no mês que vem. Mãe, como você arrumou um casamento entre mim e a Clara sem nem me perguntar? Essa aqui é minha namorada Lara. O Tomás puxou a mão da Lara e saiu batendo o pé. Mãe, eu sei que a gente brincava de casinha quando pequeno e todo mundo zoava. Que eu ia casar com a Clara, mas era só brincadeira de criança. Agora a gente é adulto. Você tem que respeitar minha escolha. Dona Beatriz ficou sem reação. Tomás? Isso não... Mas o Tomás, impaciente como sempre, já tava me fuzilando com o olhar. Clara, você consegue parar de correr atrás da gente? Acha mesmo que vai conseguir alguma coisa fazendo nossos pais pressionarem? Não vê o quanto a gente te odeia agora. Só queremos distância de você. Não, Dona Beatriz ralhou com voz alta. Mas ele nem escutou. Eu amo a Lara. E nunca na vida vou casar com você. Então podem esperar um casamento que nunca vai acontecer. Pegou a Lara pela mão e foi embora. Dona Beatriz suspirou bem fundo.
Ele nem tá interessado em você. De onde vem tanta certeza que você quer casar com ele? Eu só dei de ombros com um sorrisinho. Provavelmente ele me odeia tanto agora que nem escuta mais o que eu falo. Tudo bem, com o tempo eles vão entender. Quando saí da mansão dos Vargas, os 4, Rafael, Gustavo, Tomás e Lara estavam me esperando do lado de fora, lembrando o quanto supostamente me desprezavam. Eu decidi ignorar e continuar andando. Clara, a Lara correu até mim e segurou meu braço. Não interpreta errado. Eu não tava fingindo que era a namorada dele só pra você desistir, Lara. Por que você tá falando com ela? Eu faço isso justamente pra me livrar dela. O Tomás gritou impaciente. Tomás, não fala assim. A gente é tudo amigo. Eu só conheci vocês por causa da Clara. Sinto falta dos dias que nós 5 saíamos juntos. Ela falou com voz doce. Clara, por favor, não fica brava com eles. Eu realmente quero que a gente volte a ser amigo. Enquanto falava, as unhas dela cravaram forte no meu braço. Soltei um ai de dor e puxei o braço. Ela cambaleou pra trás como se eu tivesse empurrado com tudo. Lara, os 3 correram pra ela com cara de preocupados. Clara, a Lara tá sendo tão legal com você e você empurra ela. Não tem coração, gritou o Tomás. O rosto do Gustavo ficou gelado. A Lara tá tentando trazer você de volta pro grupo. Mas parece que você simplesmente não merece. Pede desculpas pra Lara agora. O Rafael mandou com voz baixa e perigosa. A Lara se encostou no Rafael, parecendo frágil e machucada. Mas quando os olhos dela cruzaram com os meus, dava pra ver a maldade triunfante que eu já conhecia bem. Sacudi o braço e dei um olhar frio pra eles. Eu sou tão horrível assim. Por que eu tenho que pedir desculpas pra ela? Se vocês mantiverem ela longe de mim, ninguém se machuca. Problema resolvido. Virei as costas e fui embora, Clara. Se você não aprender a ser gentil com a Lara, então não sobra mais nada entre a gente. A voz gelada do Rafael veio atrás de mim. Um sorriso amargo apareceu nos meus lábios. Desde que a Lara chegou, será que sobrou alguma coisa mesmo entre nós? Naquela noite, Dona Helena me pediu para levar uns remédios para a casa de campo dela na serra. Mas quando cheguei, só estavam o Rafael, o Gustavo e o Tomás. Nossos pais tinham armado tudo. Os carros sumiram. Não tinha como voltar para a cidade naquela noite. Por telefone, Dona Helena disse que esperava que nesse lugar cheio de lembranças da infância a gente se acertasse e voltasse a ser amigo. O Tomás bufou. Que perda de tempo total. Fico pensando se a Lara precisa da gente pra alguma coisa. As palavras dele fizeram o Rafael e o Gustavo franzirem a testa preocupados. Eu também achava que era perda de tempo, mas olhando para aquela casa antiga não consegui evitar a pontada de saudade. Me aproximei do piano enorme que ficava no canto há mais de 10 anos. Lembrei dos 4 tentando tocar um dueto com mãos desajeitadas. O Tomás sempre bagunceiro. Acabávamos brigando e rindo enquanto nossos pais tiravam 1000 fotos da gente ali do lado do piano. A Lara começou a ter aula de piano. Olha, gravei um vídeo. Dela, o Rafael tirou o celular. Gustavo e Tomás se juntaram na hora pra ver. O som de notas tortas e hesitantes encheu o ar, seguido pela voz doce da Lara. Eles olhavam hipnotizados, rosto iluminado de sorriso. Eu saí pro pátio, as luzes iluminavam a piscina. Lembrei daquele verão que fizeram competição pra ver quem aguentava mais tempo debaixo d'água. Eu era tão pequena que achei que estavam se afogando. Pulei gritando pra salvar eles. Rafael, Gustavo, Tomás, calma, eu vou, claro. No fim fui eu, que engoli metade da piscina. Eles tiveram que me puxar rindo e xingando. Nossa pequena Clara, tão fofa e tão atrapalhada. Foi só quando aquelas palavras ecoaram nos meus ouvidos que eu senti o peso de tudo. Vamos ter que te proteger pra sempre. E eles protegeram mesmo. Durante a vida inteira me levaram pra todo tipo de aventura. Me blindaram de qualquer perigo. O ar ao meu redor parecia brilhar com os ecos das nossas risadas de criança. Mas aí uma voz de verdade cortou o encanto. Lara, calma. Não fica com medo. Já estamos indo te buscar. Rafael tava no telefone, voz completamente alterada. Tem uma tempestade, braba na cidade, e a Lara tá apavorada. A gente precisa ir atrás dela agora. Virou pros outros 2, que estavam com a mesma cara de desespero. Saíram correndo da casa de campo, olhando em volta feito loucos. Não tem carro. Alguém disse, não tô nem aí. Não vou esperar. Vou correndo mesmo. O Tomás rosnou e já disparou pra dentro da escuridão. Os outros 2 foram logo atrás. Esperem aí, eu gritei. O Tomás virou com raiva estampada. Clara, a Lara tá chorando aos borbotões e você quer nos segurar por ciúme? Rafael e Gustavo me fuzilaram com o olhar irritado. Mantive a cara impassível. Quando vocês chegarem lá correndo, a chuva já vai ter passado e ela já vai ter ficado com medo sozinha. O que vocês vão fazer então? Não dá pra ficar parado aqui. O Tomás se preparou pra sair correndo de novo, Gustavo. Mais cabeça fria. Segurou ele pelo braço. Vamos ligar pra alguém vir buscar a gente. Enquanto isso, a gente procura outro jeito de voltar pra cidade. Começaram a vasculhar o quintal da casa com as lanternas dos celulares.
A gente conhecia cada pedacinho daquele lugar por causa das brincadeiras de esconde-esconde quando éramos pequenos. Ali tem um veículo antigo de serviço, falei apontando a luz para um triciclo todo empoeirado no canto da garagem. Correram para lá, depois de uns empurrões e xingamentos conseguiram fazer funcionar. Rafael sentou no guidão, Gustavo e Tomás se espremeram atrás. Não tinha espaço para mais uma pessoa. Os três pararam e me olharam hesitantes. Dei de ombros. Nunca pretendi voltar com vocês mesmo. Vão nessa, Clara. Começou o Gustavo. Minha voz saiu gelada. Provavelmente a Lara tá morrendo de medo. Foi só isso que eles precisaram ouvir. Qualquer preocupação que ainda tinham por mim evaporou na hora. Clara, a gente manda alguém te buscar depois, disse Rafael. E sumiram. O triciclãozinho desaparecendo na noite escura, levando eles pra garota que de verdade importava pra eles. E junto com eles foram, embora 20 anos de memórias compartilhadas. Tchau, meus velhos amigos, sussurrei pro Breu. Exatamente nesse momento, um carro preto chique parou na frente da casa. O homem que desceu tinha acabado de chegar do aeroporto. Corri pra ele sorrindo de orelha a orelha e me joguei nos braços dele. Corri como se nada mais no mundo existisse, a noite fria, as vozes dos meus antigos amigos gritando o nome de outra pessoa. Nada disso importava mais, só ele. O Daniel tinha cabelo castanho escuro, meio ondulado, ainda todo bagunçado da viagem. Barba feita na hora, deixando a mandíbula forte bem marcada, camisa branca com o colarinho aberto e um casaco preto grosso, os olhos cinza tipo aço molhado fixos. Só em mim, Clara, ele falou meu nome com aquela voz grave e tranquila que sempre me fazia derreter. Cheguei, me joguei nos braços dele sem pensar duas vezes. Daniel me apertou forte como se tivesse medo do mundo roubar aquele instante de novo. Encostei o rosto no peito dele e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo me senti segura de verdade. Você tá ensopada, murmurou, passando a mão no meu cabelo molhado. E você também. Respondi com um sorrisinho. Ele me cobriu com o casaco dele e me levou pro carro preto parado ali na frente. Ele mesmo dirigindo. Encostei a testa na janela, vendo as luzes da estrada se borrarem. Algo dentro de mim se quebrava, mas dessa vez era pra se soltar de vez. No caminho inteiro não trocamos palavra. Quando parou na frente do hotel e desligou o motor, virou pra mim. Eles te machucaram. Disse sem precisar perguntar. Assenti devagar. Já não importa mais. Pra mim importa sim. O quarto era chique e silencioso. Daniel sempre foi assim. Sério, firme, equilibrado, arquiteto. 32 anos, morava em Viena. A gente se conheceu no meu ano de intercâmbio. Ele nunca me viu como a princesinha de ninguém, nem como plano B. Me viu como mulher, como Clara. Tem certeza que quer casar aqui? Perguntou, me entregando uma toalha. Sim, mas antes preciso resolver umas pendências. Encarar de frente quem me riscou da vida deles. Daniel nem piscou. Você não vai sozinha. Na manhã seguinte, tomamos café na varanda do hotel, o sol saindo tímido entre as nuvens. Daniel lia o jornal. O que tá lendo? Perguntei. Um texto sobre famílias substitutas. Coincidência estranha. Sorri com um gosto amargo na boca. Ou talvez um sinal. Me mostra tudo, ele disse largando o jornal. Os lugares, as casas, as pessoas. Quero conhecer quem foram essas pessoas na sua vida. A primeira parada foi na casa dos Helena. Dona Helena nos recebeu com o mesmo carinho de sempre, mesmo com os olhos cheios de preocupação, cabelo preso num rabo simples e um casaquinho azul clarinho. Clara, querida. Ficou olhando pro Daniel. E esse é meu noivo, Daniel. Falei direto. O sorriso dela tremeu. Então era verdade mesmo. Sempre foi. Servimos chá na sala onde eu passei metade da infância. Os mesmos sofás, as mesmas fotos velhas nas paredes. Em várias delas eu aparecia do lado do Rafael. Aí ele entrou, alto, loiro, impecável mesmo de moletom. Parou ao me ver, depois olhou pro Daniel. Então é verdade, disse frio. Sim, respondi encarando ele de frente. Nunca menti, você que resolveu não acreditar. Ficou quieto, encostou na parede sem graça. Me desculpa, por mim ou por ter se enganado. Não respondeu. Dona Helena falou então com voz tremendo. Clara, você foi como uma filha pra mim. Eu te decepcionei, assenti calada. Mas quando Rafael virou pra sair sem tentar entender nada de verdade, eu percebi. O pedido de desculpas não era de arrependimento. Era de orgulho ferido. De volta ao hotel, Daniel me abraçou por trás enquanto tirava meus brincos. Você foi incrível. Ainda tem mais pela frente. Vamos enfrentar juntos. Sussurrou. E depois vamos construir algo nosso. Pela primeira vez eu acreditei de verdade. O elevador marcava cada andar com um toquinho suave. Daniel do meu lado. Sério. Mãos nos bolsos do casaco. Eu segurava uma caixinha pequena coberta de veludo verde. Dentro estavam as lembranças que nunca me devolveram e que eu também nunca tinha cobrado até aquele momento. Tem certeza? Perguntou Daniel quando chegamos no hall da casa dos Vargas. Dessa vez sim.
Nos anunciaram rápido. Dona Vargas nos recebeu na sala com a classe de sempre. Cabelo grisalho num coque perfeito. Roupa bege impecável. Me sorriu com carinho. Clara, que bom te ver de novo. E esse rapaz, meu noivo, Daniel? Respondi sem enrolar. Ela piscou. Depois assentiu. Prazer, Daniel. Querem chá? Obrigada. Mas não, vim só devolver uma coisa que não me pertence mais. Coloquei a caixinha na mesa de vidro. Ela olhou, mas não abriu. O Gustavo tá lá em cima. Quer que eu chame? Não precisa. Nessa hora, ouviram passos na escada. Gustavo apareceu com o jeito relax de sempre, camisa azul aberta no peito, cabelo castanho claro todo bagunçado. Ao nos ver a pose de arrogante, sumiu e virou tensão. Clara, disse com um sorriso forçado. Outra visita com convites. Ou vim encerrar uma história. Interrompi a nossa. Os olhos dele foram pro Daniel, que sustentou o olhar sem piscar. Os dois se mediram em silêncio. Então ele é o famoso namorado imaginário. Soltou com um sorrisinho torto. Sempre foi real. Imaginário foi tudo que você e os outros três inventaram a meu respeito. Gustavo deu um passo pra frente. Olha, Clara, eu não tenho paciência pra esse tipo de "você já me ouviu falar alguma vez?" Interrompi. Nem uma única vez. A boca dele fechou. Desde a festa você decidiu que eu era uma caçadora, que tava atrás de vocês. Nunca me deu chance de explicar. A Lara abria a boca e vocês pulavam. Eu falava e virava mentirosa. E agora Gustavo não respondeu, os lábios apertados. O que você quer que eu diga que errei feio, não pra mim, retruquei. Pra você mesmo, porque foi covarde. Preferiu calar a boca do que encarar a verdade. Daniel ficou quieto o tempo todo, mas notei os dedos dele se fechando no bolso. Tava pronto pra entrar na conversa se precisasse. Embora confiasse em mim, Gustavo por fim sentou na ponta do sofá, passando a mão na nuca. Não sabia que tava com ciúme até te ver com outro. Sorri triste. Não era ciúme, era ego. Dona Vargas, que estava em silêncio, se aproximou e pegou a caixinha. Abriu devagar. Dentro estavam cartinhas antigas. Uma pulseira quebrada que me deram aos 14 anos. Uma foto amassada dos 4 e o broche da minha mãe que Gustavo me ajudou a achar quando perdi. Ela fechou a caixinha com cuidado. Você não precisa devolver isso, Clara, sim. Porque não quero mais ser a sombra nas memórias de vocês. Quero ser o som da minha própria história. Nos despedimos, sem pressa. Gustavo não falou mais nada, mas me olhou como se finalmente tivesse sacado alguma coisa. Quando saímos pra rua, o ar parecia mais puro. Daniel me deu a mão. Você tá indo bem. Tô indo sozinha, mas você tá comigo. Ele sorriu. Caminhamos devagar pela calçada. Como se o mundo tivesse finalmente baixado o volume. Pela primeira vez, ninguém falava por cima de mim. Perguntei. O namorado dela? Ou pelo menos alguém que acha que é? Respondi sentindo um vazio diferente. Não de choque, mas de confirmação. Eles não sabem de nada disso. Não, disse o Daniel. E você não deve ser a pessoa a contar. Então o que eu faço? Ele me olhou com tranquilidade. Nada. Quem age na sombra sempre acaba tropeçando na luz. Dias depois chegou o convite, uma gala beneficente organizada por uma família ligada aos Vargas. A Lara ia estar lá, os três também. Eu fui junto, entrei de braço dado com o Daniel. Vesti um vestido azul escuro, simples e elegante, cabelo preso, nada exagerado. Não precisava mais chamar atenção. A Lara me viu imediatamente. Os olhos dela se abriram por um segundo antes da sonrisa doce voltar. Se aproximou com passos calculados. Clara, que prazer te ver, disse tocando meu braço com aquela simpatia falsa. Oi, Lara. O Daniel ficou do meu lado. Ela olhou ele de cima a baixo, avaliando. Então você é o Daniel. Ele respondeu calmo. Prazer. A Lara baixou o olhar desconfortável pela primeira vez. A noite seguiu com conversas, risadas, taças, até que tudo quebrou. Um homem apareceu na entrada, sem roupa de gala, olhando em volta desesperado. Lara, gritou alto. O silêncio caiu na hora. Ela virou branca. O que você tá fazendo aqui? Isso eu que pergunto, respondeu ele. Você disse que tava sozinha, que não tinha ninguém? Os três se levantaram juntos. Quem é esse? Perguntou o Tomás confuso. O homem olhou ao redor perdido. Sou o namorado dela há 1 ano. A Lara tentou falar, mas travou. Pela primeira vez ninguém correu para defendê-la. Eu observei quieta. Não senti vitória. Só um fechamento. O Daniel pegou minha mão. Vamos, sussurrou. Você já viu o bastante. Enquanto saíamos, ouvi vozes exaltadas atrás. Não me virei. A verdade não precisava de plateia, só de tempo. Voltei pro hotel naquela noite com uma paz estranha. Não era felicidade, era algo mais quieto. Como fechar uma porta que ficou aberta demais, soltando só fumaça. O Daniel estava do meu lado enquanto andávamos pela avenida mal iluminada. Passos tranquilos. Não falou nada até entrarmos no quarto. Você não pareceu surpresa, disse jogando o casaco na cadeira. Porque não estava mesmo. Respondi sentando na frente do espelho. A Lara sempre soube mexer as peças. Só não imaginou que uma ia sair do jogo. Ele se aproximou e beijou meu ombro devagar.
E agora deixo ela cair sozinha. Não precisei esperar muito. 2 dias depois veio outro convite. Uma festa mais descontraída na casa de um primo do Tomás. Mas com o mesmo pessoal de sempre. Era aquele tipo de rolê onde a aparência manda. E a Lara brilhava como diamante na vitrine certa. Decidi ir, não pra me vingar, só pra estar presente. Cheguei sozinha. O Daniel tinha reunião de trabalho que não dava pra adiar. Mas a ausência dele me deixou observar com mais liberdade. A casa estava iluminada com luzes suaves, música baixa nos fundo, taças tilintando e risadas ensaiadas. E lá estava ela no meio de tudo, vestido perolado que flutuava, sorriso perfeito, inclinando a cabeça na medida exata, impecável. Até me ver. Não gostou. Tentou disfarçar, mas a sonrisa vacilou. Se aproximou com taça na mão, e aquele tom doce falso que já não me pegava. Clara, veio sozinha dessa vez. Sim, às vezes é bom ter espaço. Não precisa fingir que não te afetou. Sussurrou se aproximando mais. Nem todo mundo brilha em qualquer lugar. Sustentei o olhar. E você tem certeza que tá brilhando ou só refletindo o que os outros te emprestam? Pela primeira vez vi o rosto dela endurecer, mas foi rápido. Não quero brigar com você de verdade. Só quero que tudo volte a ser como antes. Antes do quê? Antes de você me tirar do meu lugar? Ou antes de fingir amizade enquanto preparava sua entrada triunfal? A Lara abriu a boca pra responder, mas uma voz cortou. Pode vir aqui um segundo. Era a dona Beatriz do lado do piano. Agora não. Tô falando com. Repetiu. Firme. A Lara foi. Eu acompanhei com o olhar. De longe vi a sonrisa dela rachando. A dona Beatriz segurava um envelope, e de repente uma voz masculina ecoou pela sala. Achou mesmo que ninguém ia descobrir seu rolo. Todo mundo virou. Era o mesmo homem da gala, agora com o celular na mão. Tenho as mensagens, as ligações, as mentiras. A sala ficou muda. O Rafael foi o primeiro a se mexer. Se aproximou franzindo a testa. Gustavo e Tomás foram atrás. A Lara deu um passo pra trás. Não é o que parece. Quantos joguinhos mais você tá fazendo? Lara, disse o Gustavo com voz baixa e diferente. Com quantos? O Tomás parecia perdido, fora de órbita. O Rafael tinha a mandíbula travada. Ela olhou pra um por um e entendeu. Tinha perdido tudo. Não falei nada. Não precisava. Não me alegrava ver ela assim, mas também não me comovia. Só senti liberdade. Virei e fui pra saída. Alguém me alcançou. Era a dona Beatriz. Te devo um pedido de desculpas, Clara. Todos devemos. Assenti sem parar. Já não precisava dessas palavras, eu já tinha me escutado e isso bastava. Acordei tarde na manhã seguinte. O celular vibrou a noite toda. Mensagens não lidas, chamadas perdidas, notificações das redes. A Lara sumiu do mapa como se nunca tivesse existido. Fotos, comentários, vídeos de piano, tudo deletado. Conta desativada. O escândalo da festa virou assunto quente no nosso círculo. Não precisei olhar para saber. O Daniel tinha saído cedo para a reunião. Deixou o bilhete escrito à mão no travesseiro. Hoje é dia de respirar. Eu cuido do mundo, te amo, sorri, e pela primeira vez senti que podia me dar um dia sem armaduras. Ou pelo menos achei isso. Antes do meio-dia, a recepcionista ligou dizendo que alguém queria me ver. Desci pro hall e lá tava ele, encostado numa coluna, mãos nos bolsos, suéter preto e jeans surrado, expressão esquisita. Sem arrogância nem deboche. Só um desconforto. Oi? Disse. Oi? Me estendeu um caderno. Achei ontem. Era seu, peguei com cuidado. Era uma agenda de capa dura azul cheia de desenhos e cartinhas que escrevíamos quando crianças. Inventávamos missões secretas que só a gente entendia. Não lembrava disso, sussurrei. Eu lembro. Sempre lembro de tudo. Ficamos em silêncio. Ele engoliu seco. Clara, me desculpa por ter sido tão cruel. Não tem desculpa. Só me deixei levar. E agora só vejo como você se afastou. Sem drama, sem gritaria. Só sumiu das nossas vidas. Não, falei suave. Vocês se afastaram primeiro. Ele assentiu, baixando o olhar. Queria que ficasse com isso, obrigada. Não nos abraçamos. Não prometemos nada. Foi só isso. Entrega, aceno e ele foi embora. À tarde o Gustavo apareceu, ligou do hall e pediu pra falar uns minutos. Aceitei, subiu com o jeito de sempre. Mais ombros caídos, camisa cinza e olheiras pesadas. Vim me desculpar. Disse direto, mas não com palavras vazias. Quero fazer direito. Tirou uma folha dobrada do bolso e leu. Era uma carta. Dizia que perdeu a direção, que me transformou em alvo fácil para a frustração e covardia dele, que a Lara foi só espelho do que ele não aceitava em si mesmo. Clara, terminou. Não espero nada de você. Só queria que soubesse que sei o que fiz e que me envergonha. Não respondi na hora. Só assenti, obrigada por falar, disse. Mas não preciso da sua culpa. Só preciso que não repita isso com mais ninguém. O Gustavo ficou quieto. Depois me entregou a carta. É sua, guarda, e lê toda vez que achar que tá voltando a ser o de antes. Foi embora sem mais nada. E ao entardecer foi o Rafael quem apareceu. Não pediu pra me ver, não ligou antes.
Só sentou no bar do hotel, sabendo que eu ia descer para comer alguma coisa. O encontrei sozinho com taça intocada. Me aproximei. Não precisa ficar, me disse. Também não preciso ir embora. Sentei na frente dele. Cabelo bagunçado como se tivesse passado a mão 1000 vezes. Olhos normalmente frios, agora apagados. Não vim pedir desculpas. Sei que não acredita e talvez nem deva. Olhei sem responder. Só quero que saiba que toda vez que falavam seu nome, eu me sentia culpado. Mas não fiz nada para mudar. Me escondi atrás da Lara porque era mais fácil. E agora não tem mais. Ninguém para se esconder. Tirou algo do bolso, uma pulseira, minha pulseira, aquela que a mãe dele me deu aos 15 anos. Achei que tinha perdido. Sussurrou. Perdeu sim. Vocês me perderam e depois eu me perdi. Ele colocou a pulseira na mesa. Recuperei. Te devolvo. Não falei nada. Só olhei o objeto entre nós. O Rafael se levantou e, sem olhar para trás, foi embora. Não chorei, não tremi. Não senti alívio, só entendi que o fechamento nem sempre vem com justiça. Às vezes, só vem com clareza. Não levei o Daniel comigo dessa vez. Precisava fazer sozinha. Tinha algo em cruzar portas que um dia me protegeram, agora vazias, que eu tinha que encarar em silêncio. Não com coragem, mas com honestidade. Não tinha nada para provar, só coisas para soltar. A primeira casa que visitei foi a dos Helena. Dona Helena me recebeu com um sorriso fraco, tinha tristeza nos olhos, mas também respeito. Não tentou me abraçar, só abriu a porta e disse: a sala tá igual, nada mudou. Entrei e era verdade. O sofá, bordado, as fotos na estante, aquela luminária que sempre piscava ao ligar, tudo no lugar como se o tempo tivesse parado antes de tudo quebrar. Sentei no chão do lado do piano, aquele velho piano de madeira escura onde uma vez os 4 tentamos tocar um dueto impossível. Lembrei das risadas, dos gritos, das teclas erradas, eu com tranças bagunçadas, Rafael com dedos desajeitados e Gustavo tentando se concentrar enquanto o Tomás soprava bolhas de sabão por cima da nossa cabeça. O eco daquela memória foi suave, não doía, só flutuava. Fiquei ali um tempo até Dona Helena aparecer com uma caixinha. Achei isso entre coisas antigas. Acho que era seu. Dentro tinha uma coroa de plástico quebrada no meio. Uma vez brincamos que eu era a princesa do reino secreto que inventamos. Me coroaram rindo e aplausos fingidos. Obrigada, disse pegando a coroa. Já não preciso mais dela. Saí sem olhar para trás. A segunda casa foi a dos Vargas. Não esperavam minha visita. A dona Vargas se surpreendeu ao me ver, mas me deixou entrar. Vai subir pro seu quarto? Perguntou, só por última vez. Subi as escadas devagar. O quarto que me davam quando ficava lá ainda tinha meus livros. A colcha era a mesma. As paredes ainda cheiravam a perfume de flores secas. Na escrivaninha tinha uma moldura com foto nossa dos 4. Peguei, olhei os rostos. O meu também. Tô indo embora. Falei baixinho pra aquela menina da foto. Dessa vez de verdade, desci e deixei a foto na mesinha da entrada. Obrigada por tudo, disse pra dona Vargas. Ela me acompanhou até a porta em silêncio. Por último, fui na casa dos Monteiro. A mais bagunçada, a mais cheia de barulho e vozes. A que sempre cheirava a biscoito assando e onde os gritos do Tomás quebravam a paz e transformavam tudo em lar. A dona Beatriz me abraçou assim que me viu. Não precisa falar nada, sussurrou. Sim, preciso, respondi. Preciso dizer obrigada pelos verões, pelos invernos, pelas tardes no jardim, pelas mãos que me seguraram quando minha mãe morreu. Ela acariciou meu rosto. Você sempre vai fazer parte dessa casa. Balancei a cabeça com um sorrisinho leve. Eu não fui parte de uma versão dessa casa. Agora preciso construir a minha. Antes de ir embora, deixei uma carta em cada lugar. Não pros meninos, pras mães, porque foram elas que cuidaram de mim de verdade. A carta dizia: obrigada por me ensinarem a ser forte quando eu só queria assumir. Obrigada por abrirem suas portas quando o mundo me fechava as outras. Agora é hora de eu abrir as minhas. Naquela noite voltei pro hotel com a sensação de ter caminhado dentro de mim mesma. Não chorei, não me quebrei, só respirei. O Daniel tava me esperando lendo no sofá. Ao me ver, se levantou, como foi, me aproximei e encostei a cabeça no peito dele. Não preciso mais de castelos, sussurrei. Me basto com um lar. E você vai ter um, disse ele me envolvendo nos braços. Um que a gente construa juntos. E dessa vez não quis voltar atrás. A manhã em que decidimos casar foi silenciosa. Não teve joelho no chão, nem anel escondido em taça de vinho. Só 2 pessoas sentadas na frente de uma janela vendo o mundo girar. E se a gente fizer longe de todo mundo? Perguntou o Daniel com voz tranquila. Longe até onde? O suficiente para ninguém interromper. Sorri. Gostei da ideia. Gostei mais ainda porque não parecia fuga, parecia intimidade. Planejamos tudo em 3 dias. Uma casa de campo no norte, jardim com árvores antigas, flores silvestres crescendo sem controle, 2 testemunhas, um juiz, música suave, e só nós, ou pelo menos era o que achávamos, uma manhã
Enquanto o Daniel checava as reservas de viagem, a dona Helena me ligou, voz suave, mas carregada de algo mais fundo. A gente soube, disse, do seu casamento. Não respondi. Clara, sabemos que não tem obrigação de nos convidar, que não devemos pedir nada, mas eu gostaria de estar lá, ver a mulher em que você se transformou. Não pelo Rafael, por mim, suspirei. Não sei se é boa ideia. Você decide. Mas se me permitir estar, prometo não trazer o passado junto. Desligamos sem promessas. Horas depois chegaram mensagens da dona Vargas e da dona Beatriz. Tons diferentes, mesmos desejos. Nenhuma mencionou os filhos. No fim mandei o convite. Pequeno, digital, sem firulas. Vamos casar, se quiser vir, será bem-vinda, mas só se puder celebrar o presente. 2 dias depois, o Daniel e eu chegamos na casa onde tudo ia acontecer. Era uma estrutura antiga de madeira branca, com jardim cheirando a terra úmida e mato. O silêncio ali tinha outra textura. Como se o mundo respirasse mais devagar. O vestido eu escolhi simples, branco marfim, sem rendas, sem brilhos, cabelo solto com uma trança fina de lado, o Daniel de terno azul meia-noite sem gravata. Nunca o vi mais bonito. A cerimônia seria no fim da tarde, horas antes. Enquanto andava descalça pelo jardim, vi os carros chegando um atrás do outro. As 3 mães desceram primeiro, elegantes, discretas, emocionadas. As cumprimentei com um abraço curto e sincero. E então, o inesperado. O Rafael apareceu sozinho. Os olhos dele procuraram os meus de longe. Não tinha intenção de interromper. Dava pra ver na postura, ombros tensos, mãos nos bolsos, expressão contida. Ficou do lado da mãe sem se aproximar. O Daniel me encontrou minutos depois. Tá tudo bem? Sim, respondi olhando pro lugar onde o Rafael tava. Só me surpreendeu, quer que eu fale com ele? Não, se veio, que seja como espectador. A cerimônia foi curta, linda. O Daniel me olhou como se eu fosse a certeza mais profunda dele. Eu tremi ao dizer os votos, mas só de emoção. Quando o juiz falou as palavras finais e nossas mãos se entrelaçaram, senti algo se fechar, um clique suave. Como peça que finalmente encaixa, teve aplausos, abraços, risadas sinceras. O Rafael não se aproximou, mas quando passei perto dele, ele falou baixinho. Agora eu entendo. Você não era só mais uma na nossa vida. Éramos nós que estávamos de passagem na... Sua? Não respondi. Só sorri e segui de mãos dadas com o Daniel. A festa foi pequena, íntima, quente. Brindamos com suco de romã e vinho branco. As mães choraram. Eu também. Naquela noite, ao fechar a porta do nosso quarto, o Daniel me olhou como se o mundo finalmente fizesse sentido. Agora sim, sussurrou. Eu soube que tinha razão. O sol se escondia atrás das árvores como se não quisesse atrapalhar. Uma brisa leve mexia nas flores silvestres do jardim, e o ar cheirava a mato e madeira velha. O vestido caía leve sobre meu corpo, e meus pés descalços na grama sentiam a terra como um batimento lento sob a pele. O Daniel me observava do outro lado do corredor improvisado entre fileiras de cadeiras brancas. Não tinha música de fundo, só o estalo dos galhos, o murmúrio das árvores e a respiração contida das poucas pessoas que vieram. Ele me sorria como se nada mais existisse no mundo, e naquele momento nada existia mesmo. Ao chegar na frente dele, ele pegou minhas mãos com cuidado. Os dedos firmes e quentes como sempre, os olhos cinza brilhando, sem medo, sem dúvida. Nunca sonhei em casar, sussurrei antes do juiz falar. Eu também, respondeu ele com aquele sorrisinho que eu conhecia tão bem. Até te conhecer, o juiz, um homem mais velho, voz serena e olhar gentil, começou a falar. Palavras simples, sem enfeites, falou de compromisso, de escolha, de construir algo onde antes só tinha ruína. Eu escutava, mas tudo parecia distante, estava presa na forma como o Daniel me olhava. Não com desejo, não com necessidade, mas com certeza. Quando chegou a hora dos votos, a gente tinha decidido escrever. O Daniel foi primeiro. Clara, você não veio pra me completar. Veio pra me ensinar que eu já estava completo. Me deu liberdade, mesmo quando o fácil seria me prender. Me escolheu sem pedir que eu mudasse. E hoje eu te escolho com tudo que você é e tudo que ainda vai ser. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam um pouquinho. Daniel, por muito tempo achei que só valia se os outros me escolhessem. Vivi tentando tapar buracos que não eram meus. Fingi estar bem enquanto me quebrava em pedaços. Mas você me viu, não a versão que aprendi a mostrar pros outros. E por isso, por tudo que a gente compartilhou e tudo que ainda não sabemos, eu também te escolho. Silêncio. Depois aplausos suaves, alguns soluços, as mães limpavam os olhos. O juiz sorriu com carinho. Pelo poder que me foi dado, declaro vocês marido e mulher. O Daniel me beijou devagar, nada apressado, nada teatral. Foi um beijo cheio de tempo, como se não precisasse correr, porque já estávamos onde devíamos estar. A tarde seguiu com uma festinha pequena, sem som alto, sem luzes artificiais, só nós, risadas entre taças de vinho branco,
palavras baixas e passos descalços na grama úmida. Em algum momento me afastei. Caminhei para um canto do jardim onde as luzes eram mais fracas. Sentei numa banquinha de ferro coberta de musgo e pela primeira vez pensei na minha mãe. Não como dor, não como falta, mas como semente. Tô bem, mamãe? Sussurrei pro céu aberto. Finalmente tô bem. Uma estrela apareceu entre as nuvens. O Daniel me encontrou ali minutos depois. Não perguntou o que eu tava fazendo, só sentou do meu lado, encostou a cabeça no meu ombro e juntos vimos a noite chegar. Não teve discurso grande nem fogos, só paz. Depois de todo o barulho, a guerra, a rejeição e o silêncio. Essa paz era minha maior vitória. E eu soube com certeza. Essa era minha casa agora. Não pelas paredes, não pelo lugar, mas porque era onde eu podia respirar sem pedir permissão. Faziam 3 dias desde o casamento. O Daniel e eu não fomos embora logo. Decidimos ficar na casa de campo mais uns dias. Longe do barulho, longe do mundo. Tinha um silêncio por dentro daquele tipo que chega quando tudo já foi dito. Estávamos arrumando as malas quando meu celular vibrou. Número desconhecido, uma linha só na tela. Preciso te ver, por favor. Era a Lara. Olhei a mensagem por vários minutos. Podia ignorar. Podia fingir que não vi. Mas algo em mim não deixava. Não porque eu devesse nada, mas porque talvez precisasse fechar essa porta com minhas próprias mãos. Respondi com lugar e hora. Um café sem nome na saída da cidade. Janelas grandes e toalhas xadrez. Ninguém ia nos olhar ali. Ela chegou antes de mim. Suéter bege grande demais pro corpo magro. Maquiagem mínima. E pela primeira vez, os olhos não pareciam pedir aprovação. Só descanso. Me viu entrar e se levantou hesitante. Clara, sussurrou. Assenti. Sentei na frente dela. O garçom se aproximou. Pedimos café. Nenhuma falou até ele ir embora, não sei por onde começar. Disse a Lara sem me olhar direto. Não começa, só fala. Ela respirou fundo. Brincava com as mãos, unhas roídas, sem esmalte. Não planejei tudo desde o começo. No início só queria me encaixar, mas depois vocês me olharam como se eu fosse especial e eu gostei. Não falei nada. Nunca quis que doesse em você, mas quando percebi que estavam me escolhendo no lugar de você, senti que precisava defender esse lugar como se fossem tirar de mim, e aí tirei de você. Os olhos dela encheram d'água, não chorou, só deixou brilhando como se aceitasse o peso das palavras. Sabe qual é o pior? Continuou, que quando te empurrei, quando fingi, quando coloquei eles contra você, não foi porque te odiava, foi porque te admirava, porque você era tudo que eu não era. Finalmente me olhou, te invejava. Apoiei as mãos na mesa. Você nunca foi minha inimiga, Lara, mas virou sozinha porque achou que pra brilhar tinha que apagar os outros. Ela baixou o olhar. Não espero que me perdoe, e eu não vim pedir perdão. A Lara engoliu em seco, os lábios tremendo. Então por que veio? Porque não quero carregar você comigo. Não na minha memória. Não nos meus pensamentos. Quero te deixar aqui. Nessa mesa. Nessa versão de nós duas que já não existe mais. Ela fechou os olhos. Entendo. Me levantei. Cuida de você e faz com que a próxima pessoa que tentar ser não precise pisar em outra para existir. Virei as costas, não ouvi se ela disse algo. Não me importava mais. Ao sair do café, o ar cheirava a chuva. Sentei numa banca embaixo do toldo e deixei umas gotas tímidas molharem meu rosto. Não chorei, nem de raiva, nem de tristeza, nem mesmo de alívio. Só senti vazio. Mas não o vazio da perda, o vazio de quem finalmente soltou, de vez. O Daniel apareceu minutos depois, sentou do meu lado sem falar nada. Terminou? Perguntou por fim. Sim, respondi olhando pro céu. Dessa vez de verdade, ele pegou minha mão. Não precisávamos de mais palavras. A última conversa já tinha acontecido e foi suficiente. O aeroporto estava tranquilo, como se soubesse que eu não queria despedidas barulhentas. Caminhava de mãos dadas com o Daniel pelos corredores largos, mala leve e o coração ainda mais leve. O voo saía em menos de 1 hora para uma cidade nova, para uma vida diferente. Viena nos esperava não como promessa, mas como página em branco. Sentamos perto do portão de embarque. O Daniel folheava uma revista, eu olhava pela janela, as luzes da pista piscando entre os corpos metálicos dos aviões, e pensei sem querer em todos os lugares onde chorei, em todas as casas que um dia chamei de refúgio, nas vozes que já foram abrigo, nos nomes que já não doíam. Peguei o celular sem saber porquê, desbloqueei e vi uma notificação nova. Mensagem do Tomás. Obrigado por mostrar quem você era de verdade. Mesmo quando a gente não queria ver, fiquei olhando para a frase como se fosse um quadro. Não senti nada na hora. Nem alegria, nem perdão. Só uma paz quietinha. E depois, sem hesitar, deletei. Não porque quisesse esquecer, mas porque já não precisava lembrar. O Daniel me olhou. Tudo bem? Perguntou. Sim, melhor que nunca. O anúncio do embarque tocou nos alto-falantes. Nos levantamos, caminhamos para a fila,
E enquanto avançávamos, não consegui evitar olhar para trás. Não tinha ninguém, só assentos vazios, corredor longo e o eco de passos que já não eram meus. Ao subir no avião, senti aquele vertigem leve que vem quando você deixa uma versão de si mesma em terra firme. Sentamos na janela. O Daniel me ofereceu a mão. Peguei pronta para começar. Não disse sorrindo. Mas isso nunca me parou. O avião decolou com um tremor suave. Pela janela, a cidade foi ficando menor. Ruas, parques, casas, tudo virou um mapa distante, irreconhecível. E eu finalmente me senti livre. Não como quem foge, mas como quem já não precisa ficar. 20 anos cabiam agora numa olhada para trás, numa respiração funda, numa mala sem muita coisa, mas com a alma cheia. Olhei pro Daniel, ele me devolveu o sorriso, olhos cinza sempre atentos, sempre presentes. Encontrei nele mais que amor. Encontrei um espelho onde finalmente me reconhecia. Fechei os olhos e me permiti descansar. Não do cansaço do corpo, mas do peso de ter sido outra por tanto tempo. E soube com uma certeza tranquila que tudo o que veio antes me trouxe exatamente até aqui, até mim.